Livro Avivamento Mantendo a Chama Acesa. Autor Jailson Silva. Querido ouvinte, quero fazer um grande convite a você. Se inscreva agora aqui em nosso canal do YouTube. E deixe o seu like, para que outras pessoas sejam alcançadas. Siga também nossa página no Instagram, Jailson Silva Ministério. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Deus te abençoe hoje e sempre. Agradecimentos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus por me dar o dom e a graça de permitir que mais um livro fosse escrito. A minha amada e linda esposa Vanessa Morgado, por estar sempre ao meu lado em todos os momentos. Agradeço a Deus por você existir e por fazer parte da minha vida. Entender que fui chamado e escolhido para ser canal de bênção para outras vidas é muito gratificante. Uma das minhas grandes alegrias pessoais é ter a oportunidade de abençoar muitas vidas ao redor do mundo. Seja por uma simples palavra, frase ou mesmo um livro. Em especial, a você, querido leitor, que adquiriu este livro, Deus o abençoe poderosamente. Jailson Silva. Introdução. O avivamento da Rua Azusa foi intenso e houve um derramar do Espírito Santo que redirecionou a igreja, transformou vidas e mudou rotas. E até hoje é referencial para toda a Igreja de Cristo. O ser humano sempre precisou ser alcançado por Jesus e os cristãos, avivados pelo Espírito Santo. A vida de toda pessoa que se converte ao cristianismo é marcada por algumas fases: conhece a palavra, tem a experiência da conversão, passa pela ordenança do batismo, começa a crescer espiritualmente, é batizada no Espírito Santo e, após conhecer os seus danos, passa a desenvolver o seu ministério. Podemos até dizer que em cada uma dessas fases, uma chama é acesa na vida de cada um dos cristãos. Porém, a grande questão não está em acender estas chamas e sim como mantê-las acesas no altar, ou seja, em nossas vidas. O fogo deve ser mantido aceso a cada manhã, é nossa responsabilidade manter este fogo aceso. E para tanto, é necessário que a cada manhã coloquemos lenha, combustível e o acendamos. Isso somente acontece se nós adotarmos uma postura de, todas as manhãs, ter um tempo para buscar a Deus. Um momento para a leitura da palavra, para a oração e para desenvolver um relacionamento com Ele. Lembre-se que a palavra de Deus nos diz que as misericórdias se renovam a cada manhã, Lamentações 3:22 e 23. E esse é um bom tempo para agradecer, buscar direção e nos consagrarmos, para um novo dia que se inicia. A história do cristianismo mostra que grandes pregadores surgiram em todos os lugares e foram responsáveis por manter a chama do avivamento acesa. Eles pregavam para um número tão grande de pessoas que muitos cultos foram realizados ao ar livre. Os templos não comportavam a multidão. A ênfase das mensagens era sobre a santidade de vida e o compromisso com Deus e sua palavra. Eles impactaram a vida espiritual de pessoas. Vejamos alguns desses nomes e suas obras. Jonathan Edwards. O hábito de ler seus sermões fazia parte de sua vida, mas o que realmente impactou o povo foi sua vida devocional, porque se acostumou a passar até 13 horas ao dia entre oração e estudos. Escolher uma floresta e ali ficar 2 ou 3 horas com o rosto em terra, clamando a Deus, fazia parte de sua vida com o Senhor. John Wesley. A ação do Espírito Santo fez com que multidões compostas de 5 e até de 10 mil pessoas ouvissem a palavra de Deus através de sua boca. O toque do Senhor era tão forte na consciência dos indivíduos que muitos eram tomados pelo sentimento de angústia e gritavam e gemiam como arrependimento pelos seus pecados. A idade nunca foi um empecilho em seu ministério. Aos 70 anos, chegou a falar para um auditório de 30 mil pessoas. Aos 86,
pregou ao ar livre na Irlanda 6 vezes ao dia. Anunciou as escrituras sagradas em 60 cidades. Charles G. Finney trabalhou fortemente para que Deus visitasse a igreja com um grande avivamento. Deus sempre o utilizou para a realização de milagres. Por exemplo, em uma visita a uma fábrica, uma senhora zombou dele. Por ser um servo de Deus, não reagiu. Apenas olhou em seus olhos e foi embora. Passados alguns momentos, convencida de seus pecados, ela estava chorando com o desejo de entregar-se a Jesus. Em viagem de trem, passou por um povoado, e os indivíduos que estavam em locais imorais foram às pressas para as igrejas porque estavam sentindo o peso e o remorso pelos seus pecados. Um repórter chegou a investigar sua vida com o objetivo de descobrir o segredo de seu sucesso, mas ficou espantado ao vê-lo entrar em uma floresta e passar horas e horas prostrado com o rosto no chão, em sinal de humilhação para com Deus. Charles H. Spurgeon. A facilidade que tinha para falar sobre a palavra de Deus na comunidade batista em Cambridge fez com que sua fama crescesse e, aos 17 anos, foi ordenado ao pastorado. Aos 20, já era conhecido na Inglaterra como o menino pregador. Por causa disso, em Londres, tornou-se hábito ler seus sermões, que passaram a ser impressos. Spurgeon foi considerado o príncipe dos pregadores e fundou um colégio de pastores. Desde o início do seu ministério até a sua morte, treinou cerca de 900 pregadores. Dwight Lyman Moody. Em Boston, no fundo da sapataria em que trabalhava, seu professor da EDB o desafiou a aceitar Jesus, e ele tomou a decisão salvadora. Em 1871, Deus colocou um forte desejo em seu coração de ganhar almas para Cristo. Por isso, em 1873, ele e Ira D. Sec iniciaram uma missão evangelística na Inglaterra. Depois, foram para a Escócia e, então, um grande avivamento foi espalhado através deles. Realizou várias conferências para ministros, estudantes e obreiros cristãos. Pregou seu último sermão no dia 22 de dezembro de 1899, para uma audiência de 15.000 pessoas. William Joseph Seymour. O avivamento da Rua Azusa afetou profundamente a história do cristianismo contemporâneo e o personagem principal foi o pastor William Joseph Seymour. Tudo iniciou num pequeno armazém, na cidade de Los Angeles, na Rua Azusa, número 312. Ele era analfabeto e suas mensagens sempre tratavam da regeneração, santificação, cura divina e batismo no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. A unção do Espírito Santo era derramada sobre as pessoas, que manifestavam convicção pelas verdades bíblicas, sincero desejo de ter uma vida santa. Elas eram batizadas com o Espírito Santo, falavam em novas línguas, profetizavam e cantavam hinos espirituais. Esse evento ganhou espaço nos noticiários da cidade e, com o tempo, espalhou-se pelo mundo. O movimento pentecostal produziu, através de Seymour, uma experiência similar ao livro de Atos capítulo 2. Inicialmente, sua igreja enviou missionários para 25 países. Homens de Deus sempre foram usados, no decorrer da história do cristianismo, para renovar e avivar a obra do Senhor. O movimento pentecostal de 1906 foi um marco no mundo espiritual das igrejas e continua a avivar o cristianismo em nossos dias. O cristão não pode se esquecer de que Deus é o mesmo de ontem e hoje e anseia derramar mais do seu Espírito sobre todos os seus filhos. Caro leitor, quero encorajá-lo a buscar mais do Espírito Santo de Deus, a experimentar um genuíno avivamento e a ser usado pelo Senhor na igreja local e no mundo, para avivar a sua obra. Precisamos manter este fogo de Deus sempre aceso em nossas vidas, para tanto, temos que tomar algumas atitudes que são necessárias,
para que ele esteja sempre queimando em nossos corações. Este livro vai te ajudar a manter a chama sempre acesa. Boa leitura. Capítulo 1. Como manter acesa a chama do avivamento? O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Levítico 6:13. Na lei dada por Deus aos sacerdotes levíticos, o fogo do altar arderia ininterruptamente, o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Tal ação servia como um lembrete da presença contínua de Deus e da necessidade do povo de uma expiação constante. Deus acendeu o fogo no altar, Levítico 9:24, e os sacerdotes estavam encarregados de garantir que essas chamas nunca se apagassem. O coração do crente é o altar de Deus, local de sua habitação. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6:19. O Espírito Santo que habita no crente é simbolizado pelo fogo. Observamos, entretanto, que tanto no Antigo Testamento como hoje, cada sacerdote tem a responsabilidade em manter o fogo aceso. Não apagueis o Espírito é a ordem de Deus, 1 Tessalonicenses 5:19. A interpretação mais aceita é que a proibição se refere ao exercício dos danos espirituais na comunidade, contudo é impossível negar que há aqui uma aplicação pessoal. O crente que já possui o selo do Espírito, não deve resistir ou sufocar a ação do Espírito. A ação do Espírito no nosso coração é comparada à ação do fogo. E por esta razão que Paulo nos incentiva, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Romanos 12:11. Esses deveres são destinados aos crentes a fim de que destruam sua indiferença e acenda aquela chama que Deus lhes acendeu. Pois, geralmente, sucede que, ou abafamos, ou mesmo extinguimos o Espírito em razão de nossas próprias mazelas. Não apagueis o Espírito é a ordem de Deus. A necessidade permanente do fogo aceso sobre o altar. Deus ordenou que o fogo do altar deveria permanecer aceso, o próprio Deus acendeu e disse, cuidem para que não se apague. E para manter o fogo aceso, precisamos entender sobre fogo. 3 coisas são necessárias para haver fogo, vejamos. O combustível, aquilo que queima, exemplo, lenha. O comburente, aquilo que permite a queima, exemplo, oxigênio. O calor, o que faz acender o fogo sobre a lenha, exemplo, faísca ou atrito. Isso é um tripé fundamental para haver fogo. Tire qualquer um deles do trio, e não é possível ter fogo. Logo, no altar foi posta a lenha, tendo oxigênio ao redor, Deus apenas mandou o calor, para acender o fogo. Levítico 9:24. Acabamos de ler um pouco do capítulo 1 do livro Avivamento Mantendo a Chama Acesa. Adquira já o seu livro em nosso site ou através do nosso contato 21 988803833. E não se esqueça de seguir nossa página aqui no YouTube e deixar o seu like. Siga também nossa página no Instagram Jailson Silva Ministério. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e familiares. Deus te abençoe hoje e sempre. Jailson Silva.